Queridos, então eu vou lendo aqui o Salmo 34 e comentando. Vocês podem ir seguindo aí, vamos ler o Salmo e meditando juntos. Então o Salmo inicia assim, Salmo 34. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Então veja, irmãos, isso na Bíblia é algo muito claro, que a questão de você bendizer, louvar a Deus, não precisa e não deve se restringir a apenas um momento de cântico. Isso precisa ser uma mentalidade, uma atitude, um jeito de viver mesmo. Por isso que ele fala, eu bendirei o Senhor o tempo todo. Então, ele tem uma mentalidade de gratidão. Ele tem uma forma de agir diante da vida, sempre com uma perspectiva leve, sempre com uma perspectiva de sempre colocar na mente, no coração, na vida, as coisas boas e sempre trazer Deus à memória, louvando a Ele por essas coisas boas. Porque na vida nós temos as coisas boas e as coisas não tão boas, e aquela pessoa infeliz, aquela pessoa que se deprime, aquela pessoa pessimista, foca a sua existência nas coisas ruins. E não é surpresa que essa pessoa, justamente por esse tipo de atitude, ela vai se deteriorando. Ela vai murmurando cada vez mais, reclamando cada vez mais, se deprimindo cada vez mais, tendo cada vez mais ansiedade e mais medo do futuro. Então, a forma que os grandes das Escrituras nos ensinam a tratar a vida é assim, eu bendirei o Senhor o tempo todo. E assim é a nossa atitude, irmão. A gente tem que ser assim. A gente tem que desafiar o diabo, desafiar as coisas que acontecem e bendizer o Deus o tempo todo. Eu, quando me despedi do meu pai, vem aquele baque, que é um baque realmente violento, né? Uma coisa que é difícil até expressar em palavras, né? Porque é uma coisa meio surreal, é meio inexplicável, né? A questão da morte é uma coisa realmente muito agressiva. Mas a minha atitude, tão logo assim, recuperei daquele primeiro baque, eu falar, Deus, obrigado pelo pai que eu tive. Então a gente sempre ter essa atitude de, eu poderia reclamar, eu perdi meu pai. Peraí, mas eu perdi algo que eu tinha e que eu tive pelos anos da minha existência, por quase 40 anos. Então, peraí, eu vou reclamar, mas eu perdi algo que ele tinha me dado. Então eu tive por 40 anos e foi bom. Então eu preferi, e assim é sempre a nossa escolha. A gente pode reclamar pelo que perdeu ou louvar a Deus porque teve e porque Deus continuará nos dando, se não essa coisa, outras coisas. Então a nossa atitude diante da vida precisa ser de gratidão. Os psicólogos tratam os pacientes com 1001 métodos, 1001 coisas, e que tem a sua efetividade, tem a sua sabedoria, tem a sua correspondência com cada momento e cada dificuldade que a pessoa tem, mas muitos estão voltando para coisas que não são muito bem científicas, são da alma humana, né? Estão começando a receitar cada vez mais, olha, você vai precisar perdoar, você vai precisar ter uma atitude de gratidão, que são coisas que vêm dos milênios da vida humana, que aprendeu com as Escrituras, aprenderam com Deus diretamente, que essa precisa ser a nossa atitude. Jesus poderia ter vindo aqui na Terra, ele que conhecia muito mais do que nós a crueldade humana, a malignidade humana, as injustiças humanas, as dores, os sofrimentos, as doenças, os pecados, as mortes, ele sabia disso muito mais do que nós. E ainda assim, ele tinha uma atitude de, como ele mesmo ensinou, tenha um bom ânimo, não temais, então não andeis ansiosos. Então o que ele ensinou, ele realmente tendo ciência do que este mundo é e do que as pessoas são, e nos ensinou isso, então é um caminho certo e seguro de se praticar para a nossa saúde mental. Bendirei o Senhor o tempo todo, ou seja, não apenas nos momentos bons, nos mais difíceis também. Os meus lábios sempre o louvarão. No verso 2, minha alma, se você não tiver nada para se gloriar, nada para agradecer, que também é aquela coisa do ser humano, a gente sempre lembra das coisas ruins, mas
será que tem mais coisa ruim do que boa acontecendo? Em geral, sempre tem uma ou duas ou três coisas boas sempre estão acontecendo. Você tem, às vezes, seus filhos. Pode ter um monte de coisa ruim acontecendo, mas você tem seus filhos. Perdi meu pai, mas eu tenho meus filhos. Então, mas mesmo se não tivesse nada, que é difícil acontecer isso na vida de alguém, não ter nada nunca, nada para agradecer em um dado momento. Mas mesmo se fosse o caso, olha o que o salmista diz. Minha alma se gloriará no Senhor. Esse é um motivo que você sempre vai ter na sua vida, sempre, sem falta, um motivo para agradecer, que é se gloriar no Senhor. Isso você não perde, como o apóstolo Paulo diz, quem me separará do amor de Deus? Quem? Os anjos, demônios, espada, nudez? Não tem nada que Deus vai falar, não quero mais essa pessoa. Não, nada vai te separar do amor de Deus. Então isso você tem garantido. O amor de Deus por você. Isso você não perde, nunca perdeu e não perde. Só se a pessoa realmente não quiser e desistir e virar as costas para Deus. Mas isso você sempre, a sua alma poderá se gloriar no Senhor. Por isso que o conselho do apóstolo Paulo é alegrai-vos no Senhor. Outra vez, então ele repete, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então esse é um motivo. Todo dia você vai ter para se alegrar. Isso pelo menos você vai ter, se alegrar no Senhor. Continuando minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos. Olha, você pode estar até sendo oprimido por um ser humano, por um chefe, por um vizinho, por alguém que te importuna. Mas ouça o oprimido. Glorie-se no Senhor e se alegre, porque Deus você tem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Então esse aqui é o papel também de nós como igreja, nós que cremos nisso, né, irmãos? Olha, vem comigo. Sei que você está aí às vezes numa luta ou está sendo oprimido, mas venha comigo. Vamos proclamar a grandeza do Senhor? Vamos proclamar que Ele está conosco? Vamos proclamar que a nossa alma pode se alegrar nele? Juntos exaltemos o seu nome. Porque se às vezes a gente não está conseguindo, juntos, irmãos, às vezes você vai num domingo, está meio baqueado, espiritualmente está devagar, ou tem alguma coisa te perturbando, mas juntos, irmãos, às vezes a gente pega no tranco pelo louvor do outro, pela beleza da música, da letra, da mensagem, da oração, algo ali atiça de novo, aquece de novo o nosso coração e a chama continua. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, está oprimido, está com dificuldade, busque o Senhor, irmãos. É sempre isso, não é, ficou ruim, ficou difícil, vou virar as costas para o Senhor. Essa é uma coisa que eu nunca entendi das pessoas, porque todos nós já vimos isso várias vezes. Aconteceu algo que eu não queria, uma adversidade, não servi a Deus e agora aconteceu isso? Vira as costas e vai embora. Como assim? É a hora que você mais está precisando dele, pelo amor de Deus. Agora que aconteceu essa dificuldade, você está com isso para resolver, pelo amor de Deus, é agora que todos esses anos, esse tempo de servir a Deus, te levou a ter a intimidade, a contato e força na palavra de buscar Ele. Pelo amor de Deus, busque ao Senhor. Porque o que acontece? Busquei o Senhor e Ele me respondeu. É isso aqui que acontece. Aconteceu algo que você não previa ou que você até temia, meu irmão, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Esse é sempre o segredo. Busque ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele, então, aconteceu um monte de coisa ruim, o que você faz? Olhe para Ele. Os que olham para Ele, porque, de novo, a nossa alma sempre vai ter um motivo para agradecer, para se alegrar, para se sentir amado, que é no Senhor. Então, os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Aquela cena, né, tão conhecida e pregada, né? Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas.
quando ele tirou o olhar de Jesus e foi olhar para o tamanho das ondas, para a força do vento, aí ele afundou. Então, esse é o segredo, irmão. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Vamos olhar sempre para Jesus, olhar sempre para Deus. Verso 6, esse pobre homem clamou, o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O servo de Deus tem tribulações? Está aqui, ó. Tinha tribulações. Só que o que ele fez? Clamou, o Senhor ouviu e o Senhor o libertou dessas tribulações que já estavam acontecendo. Então, a promessa não é de não ter tribulações, a promessa é elas vindo, você tem alguém a quem recorrer, e alguém que te ouve, e alguém que vai intervir em seu favor. Por isso que ele diz no verso 7, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. De novo, veio libertar a tribulação? Oh, meu Deus, por que Deus permitiu? Não faça essas perguntas, irmão. Aconteceu? Busque ao Senhor. Clame, ele ouve e liberta. O anjo intervém e livra. E, concluindo aqui essa primeira parte, provem e vejam como o Senhor é bom. Então, acontece, o mundo é mau. Agora Deus é bom. Então não pense que o mundo é bom. Não, o mundo não é bom. A Bíblia diz que o mundo é mau, que as pessoas são pecadoras. O que é bom, e é isso que às vezes os crentes confundem, vim para Deus, agora o mundo vai ser bom. Não, não vai ser bom, irmão. Vai continuar sendo muito mal. O diabo vai continuar sendo mal, as pessoas, muitas más também, e o mundo mal. Agora, o que é bom é o Senhor. Então, provem e vejam como o Senhor é bom, como Ele te ouve, como Ele cuida, como Ele te liberta. E é esse o caminho. Então, finalizando aqui essa beleza de Salmo, irmãos, para nós termos essa atitude de gratidão, uma mentalidade de sempre trazer coisas boas à mente e sempre falar com Deus e contar com Ele durante as tribulações, porque Ele ouve e nos livra. Vamos orar então, amados. Senhor nosso Deus, pedimos a Tua graça, Pai, sabendo que nós podemos provar e ver que o Senhor é bom, provar e saber que o Senhor atua em nosso favor e cuida de nós. Pedimos a Tua bênção, Pai, sobre nós, o nosso lar, nossa família, sobre nossa igreja, sobre cada irmão. Abençoa com a Tua graça infinita, Senhor, a nossa vida contigo, pois precisamos do Senhor, precisamos da Tua intervenção, que a Tua graça se manifeste. Enquanto ela está acontecendo a nosso favor e pedimos que aconteça nessas causas específicas, que a nossa atitude seja sempre de bendizer a Ti. E bendizemos e louvamos ao Senhor, e a nossa alma se gloria em Ti, Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.